Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Marcelo Alcalá e hoje vamos conversar um pouco sobre transportes públicos em cidades médias e pequenas em Portugal. Eu já gravei um vídeo falando sobre essa minha experiência de 28 dias que tive em Portugal, falando sobre os transportes públicos em Lisboa, que é uma cidade grande, tem uma diversidade de transportes públicos muito grande, os transportes públicos funcionam bem. Se você quiser, você vai lá e assiste esse vídeo com as minhas impressões. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive, principalmente no Porto e em Coimbra, em relação aos transportes públicos. Claro, relativize um pouco essa minha experiência. Você é uma pessoa inteligente e uma pessoa que ficou apenas 28 dias num país vai ter uma determinada noção que precisa ser relativizada. Claro, eu fui para Portugal, fiquei encantado com as belezas do país, com a educação do povo, o modo como nós brasileiros somos tratados, a história do país, tudo isso é muito rico. E eu percebi isso e gostei muito. Mas também eu fui com esse olhar direcionado para a dinâmica da sociedade, para o funcionamento dos serviços públicos, porque até um dia, quem sabe, eu posso vir a morar em Portugal. Então eu queria ter tido essa experiência e para mim foi muito válido. Então, antes de viajar, eu me abasteci de várias fontes diferentes. Então eu acho importante você ouvir um brasileiro que teve uma experiência pequena, mas com esse olhar mais direcionado para isso. É importante você ouvir brasileiros que já estão morando lá há algum tempo, brasileiros que moram lá há muito tempo, ouvir os portugueses que moram lá há muito tempo, ouvir pessoas mais velhas, ouvir pessoas mais jovens, ler os comentários de vários portugueses, de brasileiros também, e de vários portugueses que assistem esse canal e completam essas minhas informações e até mesmo corrigem algumas de uma forma bastante inteligente, bastante sensata. Ou seja, você vai pegando essas variadas fontes, e isso é uma vantagem da época em que nós estamos vivendo, e você mesmo vai montando aí o seu próprio quebra-cabeças, para que quando você estiver lá em Portugal, seja passeando ou seja morando, você não se surpreenda enormemente porque você não teve informação. Então vá pegando essas informações de fontes variadas, que é muito importante. E quando eu estive em Coimbra, por ser uma cidade, uma região bem menor, os deslocamentos são feitos, muitos deles a pé. Claro que em Coimbra também tem os comboios, que são os trens, mas eu percebi que os autocarros, os ônibus, são os transportes públicos mais importantes. E isso é assim também nas cidades menores aqui no Brasil. Então, quando eu estive em Coimbra, eu fiquei num bairro que ficava a uns 25 minutos do centro de Coimbra. E quando eu estive hospedado por 4 dias na casa da dona Fátima, pelo Airbnb, no primeiro dia ela já me forneceu uma folha com as duas linhas de autocarros, de ônibus que passavam próximos ali da casa dela e com todos os horários. E eu percebi que os horários eram bem espaçados entre um autocarro e o outro. Então você tinha que ficar atento, porque às vezes se você perdesse um autocarro, o outro ia demorar um pouquinho para passar. De segunda a sexta, esse espaçamento, esse intervalo entre os horários não eram tão grandes. Mas no sábado e principalmente no domingo, eram poucos os autocarros que passavam naquele bairro para te conduzir ao centro de Coimbra. Então isso é uma característica de cidades menores em qualquer lugar. Aqui no Brasil mesmo, em qualquer cidade do interior de São Paulo, eu moro na capital, mas já fui ao interior e tenho colegas que moram no interior. Você não vai ter uma quantidade diversificada de autocarros, de ônibus, de trens e passando a todo instante, como é em São Paulo, como é em Lisboa. As cidades menores, os deslocamentos são feitos muitos a pé, ou então a pessoa tem um carro. Um carro pode ser uma coisa muito importante numa cidade menor. E sempre eu ouvi dizer que com 1.000, 2.000 euros, ou seja, o equivalente aí entre 5, 10, 15 mil reais, você consegue comprar um bom carro aqui em Portugal. E aqui você tem uma coisa muito positiva,
Porque se você comprar um carro no Brasil de 10 ou 15 mil reais, você tem um grande problema. Você não vai poder colocar esse carro no seguro, porque o seguro para esses carros mais baratos, ele é muito caro, então não vale a pena. Aí você acaba deixando o carro na rua, você tem um outro problema, porque seu carro ou pode ser roubado o próprio carro, ou alguém pode arrebentar o vidro do carro para roubar um aparelho de som, ou então para roubar um step, para roubar uma bateria do carro. Agora, lá em Portugal, você pode comprar um carro mais simples, um carro com 15, 20 anos de fabricação, e você não vai ter esse perigo. O perigo vai ser muito pequeno, porque lá não é comum se roubar carros. Então, se você tiver aí 1.000, 1.500, 2.000 euros, você compra um bom carro lá. E nessas cidades pequenas vai ser muito importante você ter um carro. Porque senão você vai ficar dependendo desses horários espaçados que os autocarros, que os ônibus possuem. E eu percebi isso em Coimbra também. Nessa folha que a senhora me deu, com os horários dos autocarros, sempre que eu ia sair de casa, eu olhava atentamente e chegava alguns minutos antes na paragem, na parada de ônibus, e normalmente lá os portugueses, de uma maneira geral, são mais comprometidos com os horários, respeitam mais os horários do que nós brasileiros. Então, eu peguei bastante autocarro, bastante ônibus, né, lá em Coimbra, e os horários eram respeitados. Então eu podia contar que aquele horário que eu via lá na folha, ele era respeitado. Às vezes podia 1, 2 minutos atrasar, mas de uma maneira geral os horários eram respeitados. Já quando eu estive no Porto, o Porto, por ser maior do que Coimbra, mas não tão grande como Lisboa, Porto ali e região, você já tem, além dos comboios também, você tem o metro, que é o metrô. E ele cobre uma parte significativa da cidade, é um metrô moderno, construído no início dos anos 2000, se não me engano. E uma parte dele é o metrô de superfície, que fica ali no nível da rua, na parte central ali da via pública, no mesmo nível, né, da via pública da rua, e uma parte dele é de superfície. Então no Porto eu não andei quase de autocarros, me vali mais do metrô, e ele funcionou muito bem, funcionava bem, organizado e tal. Agora, nessa minha experiência aí, pegando transportes públicos em Porto, em Coimbra e até mesmo em Lisboa, né? No Porto, o que eu achei muito significativo é que você não tem uma barreira física, você não tem roleta, você não tem catraca para entrar na plataforma. Então você valida o seu bilhete, você encosta o bilhete lá na maquininha e você já sobe ali as escadas, ou se estiver no mesmo nível da rua, você já está pronto para pegar o trem do metro. Então você não tem nenhuma barreira física para ultrapassar. Então se você não quiser validar o bilhete e entrar sem validar o bilhete, você consegue entrar no transporte. Claro que isso seria uma desonestidade. E mesmo porque você vai ter fiscais que aleatoriamente pedem aos passageiros para verificar o cartão para ver se ele foi validado. E se você não tiver validado, você vai pagar uma multa muito alta. Mas os fiscais nos metros, eles não fazem essa validação com todos os passageiros. É uma coisa aleatória. Então o que eu acho mais significativo no metrô do Porto é que há um princípio de confiança de que o usuário, de que o utente vai validar o bilhete mesmo que ele não seja fiscalizado. Então, para mim isso é de um significado muito grande. Ou seja, se você vai andar de transporte público, você tem que saber que você tem que pagar. Mesmo que aquele dia não haja fiscal nenhum, vamos dizer que os fiscais estão em greve, você tem que ir lá e você tem que validar o transporte. É assim que a cidade vai funcionar bem, é assim que os serviços públicos vão poder ser sempre aprimorados. Então, na minha opinião, o metrô do Porto, eu não sei se foi, certamente, talvez não tenha sido apenas o valor da confiança que tenha
inspirado esse procedimento no metrô do Porto, mas certamente o valor da confiança estava presente. Ou seja, você tem que fazer aquilo que é dever, mesmo que ninguém vá fiscalizar. Então, quando você vai usar um transporte público, o que é correto? Você pagar pelo transporte público. Então, se você paga pelo transporte público, não importa se vai ter um fiscal ou não. O que importa é você cumprir a sua obrigação, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, para mim, isso é de um significado muito grande. Agora, uma segunda coisa, e isso eu acho também altamente significante, talvez seja a segunda coisa que eu considero mais importante, a segunda não, as duas coisas que mais importantes desse vídeo é esse metrô do Porto, que existe um princípio de confiança de que você vai pagar o transporte mesmo que não haja fiscalização. Você sabe que tem que pagar. Esse valor confiança está embutido. E outra coisa que eu acho das mais importantes nesse vídeo é o seguinte. Eu moro na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, o que é que acontece? Você pega o metrô e quando existe algum problema, você ouve no sistema de som: estamos com problema, estamos com atraso porque há um problema na linha tal. Então eles dão uma satisfação, eles informam qual é o problema que você está tendo ali no metrô de São Paulo. Agora, umas 4 ou 5 vezes que teve algum probleminha nos comboios e nos metros de Portugal, eles não só informam o problema, como antes de informar o problema, eles pedem desculpas pelo ocorrido. Então a voz que você vai ouvir no alto-falante é mais ou menos o seguinte: pedimos desculpas aos senhores passageiros, aos senhores usuários, porque estamos com um pequeno atraso em razão de um problema ocorrido na linha X. Sempre vem, nas 4 ou 5 vezes que teve um problema de atraso nos metros e nos comboios, eles davam a informação do atraso. Tudo bem, isso é altamente significante porque você precisa saber o que está acontecendo. Aqui em São Paulo também é feito dessa forma. Mas o que eu achei mais significante é que antes dessa informação do porquê do atraso, vem um pedido de desculpas. Então, quero saber se vocês também, que já estiveram em Portugal, perceberam isso que eu acabei de falar, e vocês também portugueses que assistem a esse canal, me digam também se isso é assim que funciona ou coincidiu de nessas 4 vezes eu ter tido essa experiência altamente positiva nessa questão da consideração com o passageiro, com o usuário, com o utente. Obrigado pela atenção de vocês e a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau.